Saudações cordiais, a paz do Senhor ao povo brasileiro, especialmente ao pastor Silas Malafaia, que está a viver esse momento difícil, esse momento de aflição, esse momento de tribulação. Gostaria eu de partilhar algumas visões a respeito do pastor Silas Malafaia que foram concedidas por Deus de extrema importância. Dizer que em 2012 o Senhor me deu uma visão. Falo de Angola para o Brasil e esta visão era justamente no estádio da Cidadela Desportiva, que é um estádio muito famoso em Angola, que fica junto ao distrito do bairro Marçal e junto à Avenida Brasil. E havia uma grande cruzada nesse estádio. Havia uma multidão no interior desse estádio e no exterior do estádio. Então, os convidados especiais eram o pastor Silas Malafaia e o Marcos Feliciano. E me parecia que o pastor Silas Malafaia era o preleitor, mas quando me aproximei diante do altar, o pastor Silas Malafaia levantou do seu assento e nas suas mãos tinha a lei constitucional do Reino dos Céus, a Constituição do Reino dos Céus, que é a Bíblia Sagrada. Fitando os olhos sobre mim, o pastor Silas Malafaia disse-me o seguinte: Apóstolo Arthur, o Senhor mandou-te presidir a esta cruzada, ou seja, pregar a palavra. Quando eu abri o texto, era Mateus capítulo 4, versículo 17, que diz o seguinte: desde aquele momento em diante, Jesus começou a pregar: arrependei-vos, convertei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Na sequência da pregação, o Espírito Santo revelava a respeito do pastor Silas Malafaia, dizendo que levantou como um visionário na nação brasileira e deu-lhe uma visão nacional. E fora da visão nacional, deu-lhe também uma visão internacional e interdependente. Pois bem, aí pude perceber que o Marcos Feliciano, o Senhor levantou também para que ele possa trabalhar cooperativamente nesta mesma visão que deu na nação brasileira, dizendo que as visões são divinas, as visões nunca é do homem, é de Deus para o homem. Então precisamos compreender e entender este momento que o Brasil está a vivenciar e o pastor Silas Malafaia, nesse caso, está a vivenciar. Um momento muito difícil. Dizer que no ano 2025, que é este ano que estamos a viver agora, não é? Dizendo que no dia 28, 29, 30 de julho do mês passado, nós estávamos a viver um momento também atribulado, supostamente uma manifestação que terminou em vandalismo. Dizer que nesta sequência, no dia 30, quando eu ia orando, às 3 horas da madrugada, neste caso, não é às 3 horas, recebi uma visão com o pastor Silas Malafaia no Brasil. O pastor Silas Malafaia estava a ser perseguido injustamente e o Senhor falava para mim na visão que o povo brasileiro tinha de orar muito a favor do pastor Silas Malafaia e com muita precisão, muita intercessão e muita súplica. E após da semana, não é? Entramos para agosto. Durante esses dias, há 5 dias atrás, ou 4, se não estou em erro, quando entro para as redes sociais, pude perceber que a visão que Deus tinha concedido estava a acontecer, está acontecendo neste caso, não é? Na vida do pastor Silas Malafaia. Hoje, justamente, dia 26, não é? Quando eram 2 horas, após de eu terminar a oração, o Senhor deu-me o livro de Isaías, capítulo 9, versículo 6, 7. E após de ter meditado, examinei, e o Senhor me arrebatou em espírito novamente para o Brasil. E eu vi o pastor Silas Malafaia a discursar e a declarar por justiça. E a nação brasileira estava nas escuras, mas quando o pastor Silas Malafaia começou a declarar por justiça, a nação começou a ter luz, uma luz enorme começou a clarear. E o pastor Marcos Feliciano se aproximava do pastor Silas Malafaia. Na sequência do pastor Silas Malafaia declarar justiça, o pastor Marcos Feliciano se aproximou e abraçou o pastor Silas Malafaia. E quando abraçou o pastor Silas Malafaia, o Senhor levou-me numa outra visão, que eu via o ex-presidente do Brasil, que é o Jair Bolsonaro, o Messias nesse caso, não é? E ele confinado,
estava confinado, mas o corpo dele, a mente do coração dele estava alinhado justamente com o pastor Silas Malafaia, estava a ouvir o discurso, as declarações de justiça, não é? E pude perceber então que há um grande propósito que Deus tem nessa nação brasileira, tomando esses 3 homens, não é? Então dizer o seguinte, que não se julgue pela aparência, porque diz a palavra do Senhor. Por quê? Porque muitos vão se indignar nos pensamentos e muitos estão a se indignar nos pensamentos. Há um homem que foi um rei e que foi um homem muito sábio, que foi um rei político, um rei que era tão rico, que diz o seguinte, num dos livros dele poético, falo de rei Salomão, filho de rei Davi, Provérbio capítulo 29, versículo 18, onde não há visão o povo pereça, onde não há visão o povo extravia-se, entra em disciplina, o povo perde-se, fica descontrolado e a nação fica em desordem. Dizer que a visão é mais importante que as nossas denominações, mais importante que as igrejas. A visão é maior, digamos, é maior que as igrejas, que os ministérios, que as religiões, que as nações, que os governos. A visão é maior. E dizer que o objetivo é que se trabalha numa unidade corporativa que é uma das chaves da visão. E quando há visão, o povo entra em disciplina. O povo, a nação entra na disciplina, o governo na disciplina, ok? Os ministérios entram na disciplina, ok? As igrejas entram na disciplina. Portanto, a visão é muito importante. Então, o que tem de acontecer? O povo brasileiro tem de orar muito a favor do pastor Silas Malafaia. E quando eu, depois de ter saído desta visão, eu lacrimejava muito e orava muito também a favor do pastor Silas Malafaia e da sua família e do Marcos Feliciano e do povo brasileiro. Então, povo brasileiro, esse momento é para despertar, esse momento é para acordar. Esse momento é para que a gente possa orar ao favor destes homens que estão a sofrer esse momento de perseguição. E dizer que Mateus capítulo 5, no Sermão do Monte, Jesus diz o seguinte, que bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. E que o pastor Silas Malafaia está a ser perseguido justamente é por causa da justiça, porque ele clama por justiça, tem pedido justiça para velar ao povo brasileiro, e onde há justiça é o direito, é a verdade, ok? Dizer que eles estão alinhados no reino dos céus, no governo dos céus. Se o pastor Silas Malafaia não for protegido pelo governo do Estado, da nação brasileira, então há um governo do reino dos céus, há um Estado original do reino dos céus, há um governo que lhe protege, que lhe dá segurança. E esse governo ele veio com a base da verdade e justiça. Ok? Então dizer que vamos orar ao favor dele, sabendo que a nação brasileira é um Estado democrático, é um Estado de direito, simplesmente o pastor Silas está a cumprir como um cidadão, tanto quanto faz do reino dos céus, como ministro, embaixador, também está a cumprir a cidadania da nação brasileira e o Marcos Feliciano. Deus abençoe rica e poderosamente ao povo brasileiro, a essa nação, e que a paz esteja convosco.